Nós vamos dar início à reunião desta noite e vamos assim elevando o nosso pensamento, sintonizando o plano espiritual maior para que se façam presentes em nossos lares, abençoando a nossa pequena reunião desta noite, que possamos receber do alto as bênçãos de Jesus, desses companheiros da espiritualidade que costumam trabalhar conosco, que eles possam nos dar a sustentação espiritual, envolver a Águida esta noite, que trará o tema da codificação da Gênese, que ela seja bastante feliz nos seus conceitos, que traga para nós bastante aprendizado. São conhecimentos importantes que devemos ter da codificação e que assim juntos possamos receber na noite de hoje o benefício que puder ser trazido para todos nós, encarnados e desencarnados, e que sejam bem-vindos também os amigos que necessitarem. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. O Passe, livro Segue-me, autor espiritual Emmanuel, psicografia Chico Xavier. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em seu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, embora considerar que no serviço do passe as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima da prova e da angústia, és portador da necessidade e do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade para que recebas remédio e assistência. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas das criaturas que não te compreendem, foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos os que te cercam. O mal é sempre a ignorância e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que, em substância, é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gastos de forças e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidade e ninharia. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade, centraliza a tua expectativa nas fontes celestes dos suprimentos divinos. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva. E recordando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque, de conformidade com as letras sagradas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Emmanuel. Então,
Continuando, como a Cléo já lembrou, nós vamos continuar o estudo de A Gênese. Nós estamos no capítulo 14, que tem por nome Os Fluidos, e nós vamos ver a partir do item 12, que nós até terminamos nele no mês passado, mas dá uma repassada rápida. Então, tratando-se de os fluidos, o que nós já vimos dentro deste capítulo? Aquilo que nós sempre trazemos da Trindade Universal: Deus, Espírito e matéria, né? Então, Deus criou os espíritos, Deus criou a matéria, mas não nessa forma matéria densa e condensada como nós verificamos, né? Nós atestamos. Ele fez na forma de fluido cósmico universal. Então, tudo que não for Deus e nem Espírito será do campo da matéria. Então, nós já falamos sobre os fluidos, como é que eles funcionam. No mês passado foi visto que o perispírito, ele é fluido também. Falamos do fluido espiritual, que ele recebe esse nome, embora ele seja material, só porque é o ambiente onde estão os espíritos, quando não estão encarnados. Então, não encarnado, os espíritos vivem mergulhados nesse fluido espiritual. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, e aí o que nós vemos então? Dentro disso, o perispírito, ele vai ter uma constituição relativa ao orbe em que o espírito estiver encarnado. O seu perispírito é extraído dos materiais deste orbe, e a sua constituição, se ele é mais leve ou mais denso, vai depender da sua condição moral. No item 12, então, o que nós vemos é que tudo se encadeia, então existe essa lei de unidade. Embora haja manifestação de todas as ordens, nós vemos desde essa matéria mais densa, que, por exemplo, nós existimos, que nós ainda somos macios, né? O corpo humano é um corpo considerado macio, mas nós vemos rochas que são mais densos, mais condensados do que nós. Mas esse tipo de matéria, que é a mais densa que a gente conhece, até aqueles estados mais fluidos, que são inclusive menos condensados do que o próprio ar, por exemplo, que nós respiramos e não o vemos. Então, Kardec nos traz que tudo isso revela a grandiosidade do Criador, e querer que ele faça milagres para demonstrar o seu poder e a sua grandiosidade é simplesmente ser cego a todas as evidências, é o que ele diz. E nos chama a fé raciocinada, para que não nos percamos em outros tipos de raciocínio, em outro tipo de busca, que não nos acrescenta à vida, à nossa existência. Na sequência, nós continuamos falando dos fluidos espirituais, e vai chegar no momento em que vai ter justamente o passe, não é? Que foi a nossa abertura de hoje. Então, ele fala, os fluidos espirituais, eles são um dos estados do fluido cósmico universal. É a atmosfera onde vivem os seres espirituais, ou seja, desencarnados. Isso é importante. Nesse fluido que é extraído, é desse fluido que é extraído o material do qual os espíritos se utilizam para fazer as coisas, para montar as coisas. É desse fluido, como já vimos, que é extraído o nosso próprio perispírito, e ele também é o veículo do pensamento. Dentro dessa informação que ele é o veículo do pensamento, nós vemos que os espíritos, eles podem agir sobre os fluidos com a atuação do pensamento determinado pela sua vontade. Então, o que os espíritos podem fazer com os fluidos? Então, eles imprimem uma direção, essa ou aquela, eles aglomeram os fluidos, eles os combinam, eles dispersam os fluidos,
eles formam conjuntos de diversas aparências, de diversas cores, de diversas qualidades. Eles mudam as propriedades do fluido com o quê? Como já foi dito, com o pensamento e a vontade. Nós, nessa matéria que nós existimos aqui, nós não conseguimos mudar essa matéria só com o nosso pensamento. Nós precisamos atuar materialmente sobre ela. Mas o espírito, usando os fluidos espirituais, ele atua sobre a matéria e é capaz de fazer tudo isso. E nós temos muitos exemplos trazidos na literatura espírita. Por exemplo, as colônias espirituais. As colônias espirituais, elas são formações com fluidos espirituais que foram moldados, desenhados, agrupados, feito tudo de acordo com aqueles que as construíram. Nós temos um exemplo que é o mais conhecido de todos, que é o nosso lar, que tem até livros sobre ele, etc. E esse é um exemplo de como os espíritos podem manipular, embora não seja com a mão, né, mas a expressão fica mesmo para quando se trabalha alguma coisa, manipula os fluidos de acordo com seu interesse e com a sua vontade. E como nós vimos no mês passado, as pessoas podem arrumar roupas, né, assim, desenhar roupas, como foi visto que eles aparecem com determinada roupa de época e etc, né? Podem fazer instrumentos também, tudo usando apenas o pensamento e a vontade. Só que tem um detalhe importante, que não é detalhe, é um aspecto importante, que essa transformação do fluido, essa manipulação do fluido, ela existe mesmo quando o espírito não tem a intenção. Não é assim, não é voluntário, não é intencional. Basta ele pensar que ele pode construir, ele pode formar, ele pode apresentar. Então ele fala, essas transformações podem ser conscientes ou inconscientes, intencionais ou não. Basta o espírito pensar. E aí o espírito, o que pode acontecer? Nós já vimos também, as pessoas podem aparecer de acordo com aquilo que elas querem que o outro veja. Um exemplo que nós já demos, por exemplo, há 2 encarnações eu tinha um determinado aspecto, eu era asiática, não é? Se eu encontrar alguém daquela época que eu quero que identifique com essa aparência, eu vou imediata e instantaneamente me mostrar com aquela aparência asiática, embora hoje eu não seja. Pode formar o que quiser, não é? E essas coisas elas podem mudar. Eu me lembro sempre de um livro que eu li, de um preto velho. E esse preto velho, ele se mostrava como um preto velho, porque ele trabalhava num centro de Umbanda, não é? Só que esta era uma das encarnações dele. Teve alguma encarnação anterior, mais longínqua, ele tinha sido um cardeal, alguma coisa, inclusive da Igreja Católica, né, numa encarnação anterior, e ele precisou, nessa encarnação, vir como preto velho e se manteve trabalhando. Enquanto ele estava nessa casa, ele tomava essa aparência para que assim ele fosse visto. E nós vemos da mesma forma acontecer com aqueles espíritos, por exemplo, que se mostram como índios e etc. Ok? E o que ele fala? Ele pode criar tudo isso, pode mudar a sua aparência física, como pode criar objetos. Eu lembro, já até falei para vocês, minha mãe achava engraçada que o espírito continuava usando óculos, né? Então o espírito lá no mundo espiritual usando óculos. O espírito não precisa de óculos, porque inclusive o perispírito não tem um centro único de visão, ele vê com o perispírito todo. Então, mas ele dependia,
emocionalmente, talvez, psiquicamente, de um óculos até que ele entendesse que ele não precisaria mais disso. Então, ele havia tornado real um aparelho, um equipamento, um instrumento que ele julgava necessário, não é? A ação dos fluidos, né? A ação dos fluidos, ele tem consequência direta sobre os encarnados também. Até agora nós estivemos falando dos fluidos perispirituais. Por que tem ação direta? Porque o nosso perispírito, ele é de fluido perispiritual. Nós temos essa matéria física, mas o perispírito, a sua constituição, é formada de fluido perispiritual. Então também tem essa atuação direta sobre nós, sobre os encarnados. E como eles são veículos do pensamento, se o pensamento, né, pode mudar a qualidade do fluido, como nós vimos lá em cima, ele pode tornar amargo doce, ele pode fazer todas as transformações que o seu pensamento entender, né? Eles estão, se nós temos um pensamento mau, nós vamos contaminar o fluido. E se nós temos um pensamento bom, nós vamos transformar esse fluido num fluido bom. Isso é um detalhe que também não é detalhe, um aspecto importante que ele fala. Os fluidos estão impregnados das qualidades boas ou más e que vai depender do quê? Da intenção e do sentimento do espírito que atua sobre ele. Então veja, vai depender da intenção e do sentimento, ou seja, da pureza ou impureza manifestada pelos espíritos. Então, o que acontece? Quando os pensamentos são maus, eles viciam os fluidos. Quando eles são bons, eles vão tornar esses fluidos agradáveis, uma coisa boa de se conviver. Vai depender, então, da condição moral. E Kardec frisa que não dá para falar de quantos tipos de pensamento, de fluidos, de qualificação de fluidos existe. Ela vai ser de acordo com o número de pensamentos existentes. Então, é uma relação direta em relação a isso. Esse fluido espiritual, como ele é mudado, né, pela ação do pensamento, o que vai acontecer? O seu perispírito, então cada um de nós tem o perispírito formado de fluido perispiritual. Atravessado, não é qualificado o fluido pelo pensamento. Então, o nosso perispírito está sujeito a essa ação do pensamento, que vai, então, receber essa atuação direta do pensamento sobre o perispírito. Não é? No ambiente, o que pode acontecer? Esses fluidos podem se purificar pelo afastamento dos maus. Então, digamos que nós temos um ambiente que estava com a presença de vários espíritos, ele diz aqui maus ou inferiores, e eles contaminam de uma forma comprometida, viciada, esse ambiente. Agora, se esses espíritos forem afastados, esse ambiente ele pode se tornar agradável novamente, ele pode se tornar, ser saneado pelo afastamento. No entanto, o perispírito, ele vai ter de se melhorar, ele vai ter de evoluir, ele vai ter de se tornar um espírito melhor, mais puro, para que o seu perispírito se modifique. Percebe a diferença? Um ambiente, o afastamento dos maus é suficiente para saneá-lo, mas o perispírito, a sua qualidade, ela só vai ser modificada pela modificação, pela melhoria do espírito que utiliza dele, tá? Então, o seu perispírito só se modifica com o próprio aperfeiçoamento, o nosso perispírito. Durante a encarnação, o que acontece? Nós temos atribuições espirituais. Durante o sono, o que acontece?
nosso corpo repousa e nós, espíritos, podemos nos afastar, não é bater martelo, que todo mundo faz isso, mas é a tendência, que o nosso espírito sai, nós em espírito saímos em desdobramento, e muitas vezes mesmo durante a vigília. Por exemplo, quando nós nos elevamos o nosso pensamento para alcançar uma outra faixa vibratória, nós também estamos vivendo como espíritos, embora ainda estejamos encarnados. Esse dado é importante, guarda esse dado. Então, o perispírito do encarnado, ele é da mesma natureza e condição do desencarnado. Isso a gente já sabe, porque o perispírito, ele existe no mundo desencarnado e assume a condição de encarnado. Ele tem o quê? Ele tem as mesmas qualidades, ele tem os mesmos atributos. Quando encarnado, ele irradia em torno do corpo, desempenha um papel preponderante sobre o organismo, e é aí que a gente vai chegar no passe. Então, o perispírito, ele vai atuar sobre o organismo. O que nós estivemos falando sobre o pensamento? O pensamento, ele qualifica o fluido, ele dá uma qualidade para o fluido espiritual. E não é o fato de o espírito estar encarnado que o perispírito não possa fazer isso encarnado também. Então, o que vai acontecer? Esse pensamento, essa intenção, essa qualidade, essa possibilidade, ela vai se transmitir de espírito para espírito ou de perispírito para perispírito, de acordo com a mesma via. Então, se essa transmissão de pensamento, de sentimento e de intenção for boa, não é? O que vai acontecer? Vai ser saneado, vai causar uma impressão boa. Mas se ela for mal, vai ter uma consequência viciante. Isso é muito importante, porque o que acontece no passe? No passe, a intenção, essa qualificação, né? A qualidade que se dá ao fluido, e ele é transmitido ao perispírito do outro, daquele que vai receber. Porque não é que o passista, ele atua direto sobre o organismo, não. É de perispírito para perispírito, e aí o perispírito daquele que está recebendo, ele transmite a sensação, ele transmite as consequências, né, dessa atuação para o organismo ao qual ele se encontra ligado. Percebe a via de ação? Né? É de perispírito para perispírito e de perispírito para organismo. É dessa forma que acontece o passe. Então, ele fala, o perispírito, sendo da mesma natureza, assimila com facilidade. Kardec usa, inclusive, uma expressão, ele fala, como ele se embebe como se uma esponja se embebesse de um líquido. Então, é aquela coisa que vai absorvendo, vai assimilando, não é? E o perispírito de um atua sobre o perispírito do outro, não é? E a mesma coisa. Só que eu já falei do passe, então quando é assim, quando a pessoa tem uma boa intenção, ela vai provocar a sensação agradável. E quando ela for, essa intenção formar, que nós vemos, né, gente xingando, gente rogando praga, etc. Se houver abertura para receber, então a pessoa vai receber e vai ser uma condição, uma consequência desagradável, que vai ser como se estivesse contaminado, não é? Esses eflúvios, né, essas emissões, essas irradiações, quando elas são más, ela causa uma impressão penosa. E veja que não é só de receber de fora. Quando nós pensamos, quando nós nos comportamos, lidamos com o nosso sentir de uma forma pesada, mal intencionada, invejosa, qualquer característica não boa, negativa, o que vai acontecer? Vai acontecer que causa esse dano
para o nosso próprio organismo. E Kardec frisa, se isso for muito intenso e persistente, pode levar a doenças, pode levar a danos físicos bastante sérios. Então, aí que está também uma das questões do vigiar e orar que Jesus nos traz, né? Se nós estivermos atentos, nós vamos ter... Se nós estivermos atentos, nós vamos buscar pelo menos ter pensamentos bons, pensamentos amorosos e agradáveis, né? Outra coisa é que no meio onde predominam os maus espíritos, né, ele está impregnado de maus fluidos. Por quê? É aquilo que ele está emitindo, é o pensamento dele sendo jogado para o meio. E estes são absorvidos, essa era uma expressão que eu não me lembrava. Ele fala pelos poros perispirituais, como se o próprio perispírito tivesse ou tem, né, poros, e vai absorvendo. Outra informação importante, se nós estamos num ambiente no qual os pensamentos maus predominam, nós vamos estar nos contaminando, como se nós estivéssemos, sei lá, com o pé numa enxurrada, sujeitos a uma leptospirose, por exemplo, vai ter essa absorção. Lembrando que sempre isso vai se dar de acordo com a sintonia que nós estabelecermos. Isso é importante. Ele diz também, né, uma reunião de encarnados, o que existe, né? Então tem pensamentos de todas as ordens. E aí ele usa o exemplo da orquestra, ele fala, na orquestra cada um tem um instrumento tocando dessa ou daquela forma, emitindo essa ou aquela nota, não é? O que vai acontecer? A somatória, né, vai ser o coro dos pensamentos, onde cada integrante emite a sua nota, a multiplicidade de correntes e eflúvios. Então existe uma variedade grande. Cada um recebe a sua impressão pelo sentido espiritual, considerando agora um ambiente fluídico, da mesma forma que na orquestra cada um de nós recebe pelos ouvidos o som que está sendo emitido. E da mesma forma que existem sons discordantes, concordantes ou dissonantes, os pensamentos também são dessa ordem, são dessa qualidade. Eles podem ser harmônicos ou dissonantes. E lembrando, como é sempre, se é harmônico, causa uma boa impressão. Se é dissonante, causa uma má impressão. E aí ele fala, num ambiente agradável, se entra um pensamento mau, ele entra como se fosse uma onda fria no ambiente quente. Eu consigo me lembrar, às vezes, que, por exemplo, está na praia e está na água quentinha assim do mar e de repente vem uma onda gelada no meio daquela aguinha que está quentinha, né? Então é uma invasão de algo que não que está diferente do ambiente em geral, não é? Mas lembrando que o que vai ser agradável será aquilo ao qual nós estivermos em sintonia, né? Em conexão. E vai ser desagradável o que for oposto, tá? Agora, numa reunião com ambiente saudável, os eflúvios são bons e são reconfortantes. Uma vez uma pessoa me disse, lá do centro, que ela tem dificuldade para dormir. E ela costuma ir, ou pelo menos costumava ir, às segundas-feiras. E ela me disse, e na segunda-feira é só o aspecto da parte do evangelho, né? Então ela falou que é a única noite que ela dorme bem, que ela sai muito bem do centro. Então o contato dela com aquele ambiente, com aquele ambiente agradável, aquele ambiente mais purificado, diferente do dia a dia, é o que se prolonga, e ela diz que é a única noite que ela dorme bem na semana, né? Interessante. E então, já falamos disso, e assim, o pensamento, ele produz uma espécie de efeito físico. Então, isso, gente, eu achei maravilhoso, porque veja,
nós recebemos essa mensagem de perispírito para perispírito e vai provocar uma reação no corpo. Essa reação, ela vai ser do tipo um efeito moral. Ou ela vai ser agradável, ou ela vai ser desagradável. Ou vai ser algo que nos eleva, ou vai ser algo que nos irrita, ou vai ser algo que nos deprime. Então ele fala, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Olha como é importante, tanto a nossa condição, quanto o ambiente em que nós estamos. Então, fala que para procurar, como é óbvio, né, que procuremos reuniões homogêneas e simpáticas para recarregar as nossas forças, que nesse tipo de ambiente, se estivermos abertos às coisas boas, nós seremos influenciados de maneira positiva por esses ambientes, por essas radiações que existem no ambiente. Ele fala, essas forças recuperam as perdas fluídicas que a gente sofre a cada dia. Então, esses ambientes, eles são necessários para esse refazimento. Uma outra figura que ele fala, quando um médico é bondoso e trata bem o seu paciente, só pelo contato com o médico, o paciente já melhora bastante. Que é uma atuação como se fosse um passe, porque é o respeito pelo ser humano que está sendo atendido pela questão que está ali posta, que trata com respeito, com acolhimento, e o paciente já se sentindo acolhido e respeitado e com uma atitude bondosa, ele melhora, né? E para concluir, nós vemos, né? Nós estamos falando de ambientes bons, ambientes maus. Se nós estamos, por exemplo, no mundo aqui, nós somos capazes de identificar fisicamente, não é? Se nós estamos em uma situação de ameaça ou não, se as pessoas são agradáveis ou não, se o ambiente é agradável ou não. E como é que nós vamos fazer com os espíritos que nós não vemos? Nós podemos entrar num ambiente que esteja mal frequentado, digamos assim, e sem saber da presença dessas entidades nessas condições. E aí nos vem a resposta. Pela própria vontade. Os fluidos se unem em razão de semelhança da sua natureza. Os antagônicos se repelem. Os fluidos bons e os maus, eles são incompatíveis como o óleo e a água. O que ele quer dizer? Se nós, em qualquer ambiente, nos mantivermos equilibrados, nos mantivermos com bons pensamentos, nós nos mantivermos numa condição harmônica, nós naturalmente vamos repelir esses fluidos negativos que possam estar ao nosso redor. Então ele fala, o que se faz para o ar viciado? Esse ar deve ser saneado, purificado, substituir o ar pestilento por um ar puro. E aí ele diz, para os maus fluidos, opor-lhe os bons fluidos. Ele fala, como cada qual tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, ele traz o remédio em si mesmo. Então veja a frase de Kardec, cada um de nós, no nosso próprio perispírito, que atua como uma fonte fluídica, nós temos a nossa fonte permanente do remédio que pode nos defender e nos proteger dessas situações em que podemos nos colocar. Então ele fala, para depurar a fonte, utilizar de qualidades que resistam, seja uma resistência às más influências, e que o perispírito ele funciona para nós como uma couraça, que nós devemos forjá-lo com uma têmpera, com a melhor têmpera possível. Isto é uma tarefa individual de cada um de nós. As qualidades do perispírito são proporcionais às da alma. Trabalhar por sua melhoria, já que as imperfeições da alma é que atraem os maus espíritos. Então, nós vamos ser capazes de afastar os maus espíritos quanto melhores nós nos tornarmos. Essa é a nossa defesa. Os maus espíritos vão onde o mal os atraia. Eliminando o mal, eles se afastam.
E lembrando que os espíritos bons, encarnados ou desencarnados, não têm motivos para temer a influência dos maus, desde, é claro, que eles se mantenham nesse trabalho de se melhorarem e de se tornarem cada vez mais equilibrados com as leis do Criador.